Fala, meus amigos, eu sou o Bruno, este aqui é o meu canal, um lugar onde eu indico livros, falo sobre vida cristã, trago reflexões e coisas do tipo. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Talvez os ensinamentos mais famosos de Jesus estejam em Mateus capítulos 5, 6 e 7, que a gente conhece como Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte. É nesse trecho onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os mansos, os humildes. É nesse texto também onde Jesus, ele meio que estreita o caminho, ele deixa a porta mais estreita, menos larga, aparentemente, porque ele vai tornar o caminho da vida cristã mais difícil. Quando a gente olha para a lei de Moisés, por exemplo, a gente vai ver que o decálogo, né, ele vai proibir ali a questão do assassinato, né, não matarás, é um dos mandamentos. E quando a gente chega no Sermão da Montanha, a gente tem Jesus falando que agora não é só você não matar, não assassinar, mas agora se você odiar no seu coração, você já cometeu assassinato. Outro exemplo é a questão do adultério. Não adulterarás. Está escrito no Decálogo também. Estão nas pedras dos 10 mandamentos, é um mandamento de Deus. Mas Jesus pega isso e deixa mais estreito. Ele diz que agora, se você desejar no seu coração, se você cobiçar, você já adulterou. Então, o Sermão da Montanha é muito interessante porque Jesus, ele vai afunilar o caminho, ele vai deixar a porta do céu mais estreita. Só que isso é interessante porque se a gente for olhar para um cumprimento legalista, para quem queria só obedecer às leis para herdar o céu, isso se torna de fato um caminho mais estreito. Só que a questão é que na nova aliança o caminho é Cristo. Então ele abre esse caminho, e o caminho que a gente faz a Deus não é só por cumprir regras, mas é por causa do sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo, que passa a habitar em nós, nos concede graça para conseguir, na medida do tempo, ir caminhando cada vez em perfeição, cada vez uma perfeição mais genuína e verdadeira no cumprimento dessas coisas. É muito comum as pessoas ficarem fazendo perguntas sobre se uma coisa é pecado ou não é, né? Eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram e de repente tem uma pergunta lá: tatuagem é pecado? Música do mundo é pecado? Isso é pecado? Aquilo é pecado? E as pessoas têm o hábito de ficar perguntando, de fazer esse tipo de pergunta. Existe um problema nisso, porque o problema de a gente viver tentando traçar linhas rígidas, né, sobre o que é pecado e o que não é pecado em cada detalhe da vida. O problema disso é que isso revela uma fé imatura em nós, porque esse tipo de pensamento ele retira do indivíduo a responsabilidade dele analisar e dele avaliar as situações à sua volta, para simplesmente ser um cumprimento cego de regras. É como uma criança. Você já viu um bebê, uma criança pequena, quando vai colocar o dedo na tomada e o pai fala: não, não faça isso, não coloca. Ou quando vai fazer alguma outra coisa e a gente fala para não fazer, a criança vai testando a gente. Então ela vai lá e fica olhando de canto de olho e indo com o dedo na tomada para ver o que o pai fala. E ela vai testando os limites para ver até onde ela pode ir. E isso é mais ou menos o que a gente faz quando a gente fica nessa busca frenética por querer saber se algo é pecado ou não é. Porque isso demonstra que a gente quer ficar andando no meio ali, naquela linha, sabe? No limite. Então isso denuncia em nós uma fé imatura, né? Uma falta de maturidade na fé. E a fé madura é o contrário disso. É uma fé que busca discernir todas as coisas para que possa fazer tudo para a glória de Deus. Porque tem coisas que são subjetivas. Não que o pecado é subjetivo. O pecado não é subjetivo, ele é bem objetivo. E claro, a questão é que muitas coisas estão em áreas cinzentas. Como, por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios a questão da comida oferecida aos ídolos. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 10, 27 até o 33. Diz assim: se alguém que não é crente convidar você para comer e você quiser ir, coma de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isto é coisa sacrificada a ídolos, não coma, por causa daquele que deu a informação e por causa da consciência. Consciência, digo, não a sua, mas a do outro. Então, percebe que aqui o que Paulo está falando é que
a comida oferecida a ídolos em si não faz com que a pessoa que coma peque, mas está num campo subjetivo da consciência da pessoa que, por ver você participando, pode achar que você de alguma maneira está compactuando com aquela comida que foi oferecida a um ídolo. Então existe um campo subjetivo ali de uma coisa que não é um pecado objetivo, tem mais a ver com a consciência. E muitas das coisas na nossa vida permeiam isso e orbitam esse tipo de situação, onde coisas talvez sejam um pecado por causa da consciência. E talvez não sejam pecaminosas. E viver desse jeito, obviamente, dá mais trabalho, né? Aquilo que Jesus propõe para nós no Sermão da Montanha exige mais de nós, dá mais trabalho. É muito mais fácil a gente ser legalistas, pegar a tabela de regras e cumprir elas e achar que isso está nos justificando, né? Do que eu ter que botar a minha cabeça para funcionar, do que eu ter que pensar e analisar as coisas que eu faço à luz da palavra. É muito mais difícil fazer isso, mas é isso que Jesus pede de nós. Então isso exige do cristão uma avaliação, né? Uma reflexão, exige de nós uma análise das coisas à nossa volta. E não somente uma ação impensada porque fulano disse que é pecado, entende? Porque tal tradição diz que é pecaminosa. Vamos aí falar de, bebidas, né? Consumo de bebidas, ambientes, shows de músicas, artistas seculares. Cara, é pecado você ir para um ambiente desse? Será? Se for pecado, é pecado por quê? Por causa do ambiente? Por causa da música que é tocada? Tu entende? Exige de nós uma avaliação em relação a isso, em relação à consciência das pessoas que vão estar vendo a gente nesses lugares. Então, as coisas estão mais cinzentas do que claras e exige de nós discernimento e maturidade. Por isso que eu digo que o cristão que quer só saber até onde ele pode ir, se pode ou se não pode, é um cristão imaturo, que quer tudo mastigado, como uma criança. Mas nós somos chamados à maturidade, de conseguir avaliar e discernir as coisas, né? Isso que uma pessoa madura faz. E é isso que Jesus pede de nós, o que a Bíblia nos ensina, o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios e em tantas outras cartas. Sobre essa questão da consciência, nós podemos não pecar quando a gente pratica alguma questão, quando a gente faz algo, mas por levar uma pessoa de consciência mais fraca a agir contra a consciência dela, isso se torna um pecado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu tenho a minha avó, uma senhorinha de 80 e tantos anos, cristã há muitos anos, daquelas igrejinhas bem tradicionais, uma pessoa mais velha, dos tempos antigos. Então, para ela, certos comportamentos, se eu beber algum tipo de bebida, um vinho, ou uma música, ou um tipo de vestimenta, para ela, a consciência dela acusa de que aquilo é pecaminoso. Então, o que acontece? Para ganhá-la, para trazê-la à maturidade, eu deixo de praticar isso por amor a ela. Entende? É aquilo que Paulo fala. Por causa da consciência da pessoa, eu me abstenho. Não para corroborar com ela, não para concordar que aquilo é pecaminoso, mas a fim de trazê-la à maturidade. Então a gente se submete nesse sentido para trazer a pessoa para a maturidade e não para concordar com ela, não para dizer que está certo e deixar ela na imaturidade. Porque a Escritura vai dizer que esse tipo de gente é gente de consciência fraca, é gente fraca na fé, é gente com fé imatura, entende? E o papel das pessoas que são mais maduras não é ficar julgando ou ficar jogando na cara, mas é agir em amor, em mansidão e agir de uma maneira que consiga trazer essas pessoas para a maturidade, tirar elas desse lugar, agindo dessa maneira. Então não é só sobre cumprir regras, pode, não pode e coisas desse tipo, mas é sobre uma fé que pensa, uma fé que tem discernimento, uma fé que analisa e que consegue ler as coisas à sua volta. E a última coisa que é importante a gente pensar sobre isso é que nem sempre, quando a nossa consciência nos acusa de algo, significa que esse algo é pecaminoso. Muitas das vezes, aquilo que a consciência nos acusa pode ser simplesmente dogmas e paradigmas que nós aprendemos que formaram uma ideia distorcida na nossa cabeça. Por muitos e muitos anos, né? Quantos de nós crescemos aí, talvez, achando, tendo a nossa consciência um peso de pecado por ouvir certo tipo de música. Não,
ou não posso ouvir música do mundo. Cada vez que tinha uma música do mundo, parece que a tua consciência te acusava que estava pecando ou por ouvir aquela música ali, ou por estar em certos ambientes, ou por ter ido em certos lugares, ou falado certos tipos de coisas que nem são pecaminosas, mas tu aprendeu de uma maneira que a tua consciência fica te acusando. Então, não necessariamente aquilo é pecado, porque a tua consciência te acusa. Às vezes a tua consciência te acusa porque você tem um dogma, um paradigma que você aprendeu de uma maneira, e o trabalho é você sair dessa imaturidade e ir para um lugar de maturidade, entendeu? E aí vem os irmãos que vão, as pessoas à sua volta, que vão agir como essa pessoa que age por amor à consciência da outra. Entende? Que não come a carne oferecida a ídolos, não porque é pecaminosa, ou porque ela vai estar compactuando com o ídolo, ou com aquela oferta feita ao ídolo, mas por amor à consciência, para que a pessoa de consciência fraca não se perca, mas seja ganha, cresça em fé. E a meta aqui é que essa pessoa ela desenvolva, né, uma fé mais firme, uma fé mais madura, capaz de discernir o que realmente é pecado e aquilo que não passa de ensinamentos de tradição, de coisas que foram ensinadas a ela pela tradição, por dogmas e coisas do tipo. Sabe, Jesus não quer de nós só uma obediência cega. Lembra a parábola do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, eu cumpro toda a lei. O que me falta? Jesus disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E então Jesus estava querendo o coração dele e não só as práticas justas dele. E é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer um coração legalista, uma obediência cega legalista. Ele quer um coração que se doa, que pensa, né? Faz o paralelo da história do jovem rico com a história de Zaqueu. Zaqueu, ele foi constrangido por Jesus. Jesus chegou perto de Zaqueu. Zaqueu nem falou nada. E Jesus disse: eu vou comer na sua casa. E aquela janta com Jesus transformou Zaqueu ao ponto de ele querer restituir todo mundo que ele tinha feito dano. Então, de um lado você tem alguém que estava querendo construir por legalismo, por isso pode, isso não pode, e por outro lado você tinha alguém que tinha sido transformado, que estava vivendo um tipo de vida, um tipo de reação aos pecados de arrependimento que era mais profundo, sabe? Que era mais pensante, que tinha um discernimento maior sobre o mal que ele tinha feito. Então, Jesus pede isso de nós, pede um coração, um relacionamento que se relaciona de fato, que pensa, que se doa por inteiro, e não só uma fé legalista. Jesus não quer a nossa prática justa, né? Ele quer o nosso coração, porque tendo o nosso coração, ele vai ter as nossas mãos puras e o nosso coração limpo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e curte esse vídeo aqui para me ajudar, beleza? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.